Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, mas que quase não é falado, que é sobre pureza sexual e impureza sexual. Vou explicar para vocês o que é e vou falar também que a impureza sexual, ela não existe somente naquelas pessoas que são solteiras, ela existe também dentro do casamento. E é um assunto muito sério. Antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo, tá? Porque é muito importante aqui pro canal. Quando falamos de sexo dentro do contexto igreja, gera muitos tabus, resistência, aquelas crisezinhas, e isso não pode acontecer, isso não pode existir. Nós não podemos deixar de falar sobre sexo com pessoas não casadas e nem com pessoas que são casadas. Então nós vamos desfazer alguns mitos durante esse vídeo também. Então primeiro vamos falar como Deus vê o sexo, como Deus fez o sexo e o que é sexo para Deus dentro de um contexto da Bíblia. Na Bíblia não tem nenhuma passagem que fala assim, ai, fulano fez sexo com fulano, ou simplesmente a palavra sexo. Não existe, mas existem passagens que falam da relação sexual. Então vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é que Deus fez o sexo para homem e mulher. No início Deus criou o homem e criou a mulher, tá? Deus não criou homem e homem, não criou mulher e mulher. Deus criou o homem e a mulher. Então vamos lá para Gênesis 2:24, que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse uma só carne está falando de relação sexual. Por quê? Porque quando o homem e a mulher estão ali naquele ato de relação sexual, eles são uma só carne, tá bom? Então, estamos falando disso. Uma coisa que é muito comum dentro da igreja ou dentro de casa mesmo, os pais falando para os filhos, é tipo assim, os pais não querem falar desse assunto, evitam o máximo. Dentro da igreja gera essas crises que a gente falou. E geralmente, cara, a gente cresce com uma impressão assim de que sexo é uma coisa horrível, é feio, é nojento e que a gente não pode falar sobre isso, né? Só que, se você for estudar a anatomia do corpo do homem, da mulher, cara, você percebe que o sexo é algo mágico, é algo incrível, porque ali durante o sexo vem os filhos, cara, e isso só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Então é uma coisa linda, Deus fez uma coisa linda. Então não é feio, não é nojento, a gente precisa falar disso sim. Só que essa coisa linda que acontece, gente, é dentro do casamento, é pós-casamento, tá? O sexo fora do casamento, ele pode gerar dor e sofrimento, fora as consequências, né, cara, que a gente pode carregar aí pro resto da vida. Então vamos lá para Hebreus 13, versículo 4, para confirmar essa questão aí de que o sexo, ele foi feito para ser feito pós-casamento, dentro do casamento. Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Agora eu termino de ler o versículo. Então assim, venerado seja o matrimônio. O que é matrimônio, gente? A palavra original do matrimônio, ela significa festa de casamento, casamento. Então, matrimônio é casamento. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu moro junto com a pessoa, então eu já estou casada. Não. O matrimônio, ele precisa, para ter um matrimônio, precisa ter casamento. Aí tem gente que fala assim, aí tem gente que fala assim, não, mas o que é ligado na terra é ligado no céu. Cara, esse contexto do que, quando eles falam que o que é ligado na terra é ligado no céu, tem lá na Bíblia, do que eles estão falando? Eles estão falando de leis que são implantadas ali dentro da igreja, coisas ali que tem base bíblica e que são implantadas dentro da igreja. Então, ligou na igreja, ligou no céu. É disso que está falando. Não está falando de você morar com uma pessoa sem se casar, tá bom? E o que é mácula, que fala aqui? Mácula é sem mancha, sem passado. O que é a mancha? É a impureza. E nós precisamos explicar isso, gente, para os adolescentes, para os jovens que ainda não se casaram, tá? Porque o que está sendo ensinado hoje em dia é algo totalmente diferente, contrário àquilo que Deus
fala na Bíblia a vontade de Deus para nossa vida, tá? E não é porque Deus é um Deus controlador, que Ele quer te controlar. Não, gente, é porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Como eu disse, o sexo fora do casamento, ele gera dor e sofrimento, fora as consequências que pode vir com esse ato aí, fora do casamento. Por que que Deus fez o sexo só pra dentro do casamento? Cara, vou falar uma coisa muito importante, grave isso daí. Quando você não é casado e você faz sexo, você está consumindo a sua carne. Você está satisfazendo um desejo da tua carne. E esse desejo, ele nunca vai ser totalmente satisfeito. Tá? Então, quando você faz sexo fora do casamento, você está consumindo a sua carne. E quando você faz sexo debaixo da bênção de Deus, que é o casamento, você não está satisfazendo a sua carne. Entendeu? Por isso que o sexo foi feito pro casamento, no casamento. E assim, quando você faz sexo fora do casamento, geralmente começa bonitinho, né? Ah, normal e tal. Aí vai passando o tempo, aquilo ali não vai te satisfazendo mais. Aí vocês vão procurar algum estímulo, aí é acessório, é não sei o que, é um monte de coisa, é sexo anal. E aí vai indo, gente, nunca para. Por quê? Porque não tem satisfação. E aí quando você tem impureza sexual dentro do casamento, você também não tem satisfação. Eu vou falar disso agora. E o que a Bíblia fala sobre isso, sobre esse sexo fora do casamento? Eu vou ler para vocês aqui. Fica lá em 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que um homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Aqui está falando da relação sexual. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então essas regrinhas de meu corpo, minhas regras, isso é mentira. Isso não existe. Vocês me desculpam, mas quem está falando isso é a Bíblia, então não fique com raiva de mim. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então o que acontece? Depois que você casa, Satanás faz de tudo para você não fazer sexo, tá bom? E aqui tá falando, ó, não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Por algum tempo. Cuidado aí com esses jejum sexual aí, gente, que, né, a gente anda fazendo aí, porque dá ruim. E assim, o que é impureza sexual? Vamos lá para Hebreus 13, 4 de novo. Agora o restante do versículo. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A pureza sexual, gente, ela deve ser mantida dentro do casamento, tá? A impureza sexual está relacionada à masturbação, à pornografia, aos seus pensamentos também. A gente vai ver isso com base bíblica aqui, tá bom? Vamos lá para 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros. Essa palavra impuro aqui no original significa pornos, tá bom? Então vamos lá continuar. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomitas no original significa bissexual, tá? Homem que se relaciona com homem e mulher que se relaciona com mulher e homem. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, não vai herdar o reino de Deus também. Se você é maldizente aí, reclama demais e fala mal da pessoa que é homossexual, você também não vai herdar o reino de Deus, não. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Gente, o que é prostituição no original? Significa porneia. O que é porneia? Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, com parentes próximos. A impureza, aqui nesse contexto, a impureza significa
pensamentos, tá bom, gente? A palavra original é acatarsia. A gente usa o que? O strong numbers. O que é o strong numbers? É você pegar o índice de cada palavra nos textos manuscritos bíblicos originais. E aí você traduz essa palavra e pega o original, o que significa ali no contexto da Bíblia, tá bom? A impureza aqui, gente, é no sentido moral. Impureza proveniente de desejo sexual, luxúria, vida devassa de motivos impuros. Então, assim, o que você alimenta no teu coração, cara. Então, a impureza, ela tá muito além do que você apenas faz, tá? Ela tá ali no teu coração, é o que você pensa, é o que você vê. Os olhos, gente, são as janelas da nossa alma. Então, se você vive vendo pornô, você tá se alimentando com uma impureza, cara, enorme. O que é a lascívia que tá falando aqui nesse versículo? Lascívia, gente, o original dela é azelgeia. Significa luxúria desenfreada, que não tem pudor. Excesso, indecência, libertinagem, pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, caráter ultrajante, sem prudência. Então aqui, galera, aqui tá deixando bem claro que você se vestir, até a maneira que você se veste, você pode estar entrando aí nesse pecado da luxúria, tá bom? O que é sem pudor? É que você não tem, tipo assim, como que eu explico? Por exemplo, a irmã que fala mal da outra que fica usando short curto mostrando a bunda, mas ela vai pra igreja com aqueles vestidinhos justo que marca tudo ali, que é a mesma coisa se ela tivesse pelada, entendeu? Ou às vezes pior, ela tira uma fotinha assim mostrando aquele decotão com os peitos de fora e posta o versículo bíblico. Cara, isso daí é luxúria. É a forma como você expõe o seu corpo, tá bom, gente? Então isso também é um tipo de impureza. E aí, gente, lá em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 4 e 5 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. A palavra lascívia aqui nesse contexto, ela quer dizer epitomia, que é desejo, cobiça pelo que é proibido. Isso são coisas para a gente entender o quanto que a gente é influenciado pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. E esse desejo proibido aí, pelo que é proibido, a gente pode entender o quanto é errada a masturbação. Além de ser um ato egoísta, Deus ele não fez ninguém para usar desse prazer sozinho. Por que isso serve para casado? Porque tem muita gente casada aí que deixa o marido ou deixa a esposa para se masturbar, e isso é errado. Primeiro que isso é um sinal que alguma coisa está de errado aí. E segundo que isso é muito errado aos olhos de Deus. Você está satisfazendo um desejo da sua carne, você está sendo egoísta ali, sabe? Deus não te fez para fazer isso sozinho, gente. Eu não estou falando de preliminares, eu estou falando de você deixar seu companheiro ou sua companheira para se satisfazer sozinho. E se você tem problema com pornografia, você pode ter certeza que você vê aquilo ali e depois você fica premeditando, pensando em como é que você vai fazer quando chegar em casa. Você vai se masturbar na hora de dormir, no banho, entendeu? E vamos lá ler Romanos 13:14, que fala disso. Fala assim, gente: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, tá? Em outras versões esse versículo tá diferente, mas tá falando assim: se reveste de Jesus Cristo, para que você não se deixe levar pelos seus desejos da carne, sabe? Pelas suas vontades. Então, tem como sim você deixar esse vício de masturbação, de pornografia, você deixar essa impureza sexual aí pra lá. Então deu pra gente entender bastante aí que essa questão da masturbação, ela é uma coisa de um desejo pelo que é proibido. Então é errado por causa disso que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4:3. E assim, gente, a pornografia ela explora a sexualidade de uma forma completamente errada, de um estímulo à aberração. Ela ignora qualquer compromisso, aproxima a pessoa do seu estado carnal e distancia ela de Deus. Lá em Provérbios 4:25 diz assim: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Então aqui está falando o quê? Para você prestar atenção naquilo que você vê, para você prestar atenção naquilo que você escolhe ver.
E a pornografia, ela traz vários problemas aí pra pessoa. São problemas, gente, que demora anos e anos pra você perceber, pra alguém perceber e poder te ajudar, tá? Não é igual um vício em uma droga pesada, que você vê a pessoa se definhando. Não, a pornografia, ela causa problemas internos, tá? E demora muito pra isso aí virar um problema externo. Então, o primeiro problema da pornografia é a violência. Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás com 300 cenas de filmes pornô. E as 300 cenas foram constatadas violência contra a mulher. Então, o que acontece? A pornografia, ela induz a isso aí. Ela faz você pensar que o sexo bom, o prazer bom é por violência. E isso é mentira. Deus não fez o sexo para ser uma coisa violenta. A segunda coisa aí é que gera um vício. E como todo vício, ele começa leve e depois vai aumentando. Você começa vendo uma pornografia normal, um sexo normal de homem e mulher, depois aquilo ali já não está satisfazendo, você quer ver um sexo de um homem com duas mulheres, ou duas mulheres com um homem, depois não está satisfazendo, você quer ver um sexo de homem com homem, sabe? E aí vai só piorando. E, cara, é tão nojento isso que leva se você for fazer uma pesquisa sobre isso, você vai ver que o nível mais alto é a pedofilia na pornografia. E os vídeos de pedofilia são os vídeos mais caros do mundo. Então, assim, cara, se você vai pensar assim, são os vídeos mais caros do mundo, por quê? Porque tem espectador. Você tá vendo a que ponto que a gente chega nisso daí? E, gente, cerca de 90% das pessoas que se envolvem com pornografia, elas levam isso por 14 anos. Geralmente começa a se envolver ali na pré-adolescência. E aí leva isso por 14 anos. É muito tempo, cara. Isso aí destrói a mente da pessoa, o estado emocional da pessoa, destrói família, destrói relações, sabe? É coisa séria, entendeu? Não é só um vídeo que você tá vendo. Talvez você tenha problema com isso. Às vezes você tem um problema com masturbação que te levou à pornografia, porque sempre é assim, sabe? Você começa com um problema com a masturbação, depois ali você já não se satisfaz só com os seus próprios pensamentos, aí você vai partir pra pornografia. Geralmente as pessoas têm esse problema, cara. Não, geralmente não, mas muitas pessoas. Elas teve algum problema na infância, ou um abuso sexual, ou um trauma sexual, ou alguém induziu elas a fazer isso, sabe? E elas levaram isso daí pra vida. Mas saiba que você pode se livrar disso daí. Não é uma coisa impossível. Nós acabamos de ler aqui na Bíblia que é possível sim. Você precisa o quê? Transformar a sua mente, tá? Na Bíblia a gente vê versículo que fala: sejam renovados pela transformação de sua mente. Cara, Deus, ele é misericordioso, entendeu? Ele tá aí para te ajudar. Como se livrar da impureza sexual? Primeira coisa, confesse o seu pecado ao Senhor. Lá em 1 João 1, 9 e 10, fala disso, depois você lê. Se você confessar os seus pecados, cara, Deus, ele é misericordioso e ele vai te perdoar, sabe? E assim, você pode também procurar uma pessoa de confiança para você estar podendo falar do seu pecado para ela, e essa pessoa ela vai te ajudar. Quando a gente confessa nossos pecados para alguém, nós somos curados. Isso é bíblico também, tá bom? Então confesse, não tenha vergonha, porque às vezes as pessoas têm vergonha, elas pensam: eu não posso falar isso pra ninguém porque vão me julgar, ai, com que cara que eles vão me olhar. Cara, não se apegue a isso, por alguém de confiança, uma pessoa que tem uma vida com Deus, uma pessoa que não é religiosa, sabe? Pega essa pessoa aí, conversa com essa pessoa, desabafa, confessa pra Deus, vai dar certo. Outro ponto, comprometa-se em deixar esse hábito de pornografia, de masturbação, de pensamentos impuros. Tá lá em Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, assim, se você quer prosperar na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, não encobre os seus pecados, confesse e deixe. É engraçado que aqui fala assim, ó: confesse e deixe. Não fala assim, confesse e continue. Não, aqui tá falando confesse e deixe. Então comprometa-se a deixar isso daí. E o último ponto é: monte um plano de fuga. Monte um plano de fuga. Por exemplo, se você é acostumado a levar seu celular pro banheiro, se masturbar lá no banheiro, não faça isso, não leve o celular pro banheiro.
sabe? Ou se você mesmo sem celular faz isso, cara, entra no banheiro orando, falando em línguas, ou então louvando. Eu tenho certeza que isso daí vai diminuir, tipo, 98% da probabilidade de acontecer. Se é na hora de dormir, não deita sem sono. Deixa pra você deitar aquela hora que você tá bem cansado, que você sabe que você vai deitar e vai capotar. Se é no computador, cara, desinstala aí todos os programas que você usa pra isso, sabe? E também tem um programa que avisa outra pessoa quando você entra no site de pornografia. Instala esse programa aí no seu computador ou no seu celular, sabe? E passa para uma pessoa de confiança. Depois, se você tiver interesse, pesquisa aí que você vai encontrar esse programa. Vamos explicar direitinho lá como que funciona. Então, assim, monte um plano de fuga. Lá em 2 Timóteo 2:22 diz assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então, assim, cara, se você não tem um coração puro, peça ao Senhor que te dê um coração puro. Ore, mas ore muito, sabe? Deus, ele vai ouvir sua oração. E, gente, quando nós estamos com um coração disposto a mudar, Deus, ele vê isso. Ele não vai deixar você lá sofrendo, sendo que você quer mudar, você precisa dele. Ele não vai virar as costas para você. Ele vai te ajudar. Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência aos seus desejos, às suas vontades, sabe, gente? Então, assim, tem como sim, tá? Ande em Jesus Cristo. Cara, busca a renovação da sua mente, tá? Nós cristãos, nós não somos cristãos só pra falar que a gente tem uma religião, não. Nós somos cristãos, gente, pra ter a mente de Cristo mesmo, pra buscar ter a mente de Cristo, sabe? Então, assim, vamos buscar, não vamos desistir, não. Vamos abandonar isso daí, porque, cara, é um buraco fundo, viu? Quando você se encontra lá no fundo desse buraco, você pensa, não tem jeito mais, não tem como sair daqui. Mas tem. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o nosso Deus de milagre, é o nosso Deus de misericórdia, tá bom? Então, ao final desse vídeo, vai aí pro secreto, confesse os seus pecados ao Senhor, confesse a alguém se você quiser, se não quiser você ora primeiro, depois você busca uma pessoa para confessar. Se você tem muita vergonha de confessar, eu não vou falar que você é obrigado a confessar, sabe? Mas confesse ao Senhor e se arrependa de verdade e procure mudar de verdade, sabe? Segue essas dicas que eu falei aqui agora por último, que você vai conseguir. Deus, ele tem uma vida linda para você, ele tem uma história linda para você e ele quer te dar uma família linda, tá? Então, gente, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse assunto edifique em vocês de alguma maneira, tá? E acreditem em Deus. Acredite na sua capacidade em Deus de deixar este vício e de ter uma vida plena em Jesus Cristo. Então, um beijo para vocês e até semana que vem.